realidade que nos faz perseverar. É essa realidade que nos faz avançar em todos os momentos, como na primeira leitura de hoje nós ouvimos. Deus criou todas as coisas, Deus se importou com o ser humano, deu uma ordem, mas alguns quiseram lucrar tudo que a terra poderia oferecer e não respeitaram a ordem de Deus, se afastaram de Deus. Os sacerdotes acabaram demandando também. Deus foi enviando profetas, porque Deus não abandona seu povo, mas o coração daquele povo continuava duro pelo pecado, pela infidelidade. E aí, o que acontece então? Deus permite que eles possam ir para um grande exílio. Só que neste grande exílio Deus também não os abandona. Deus continua com eles. Deus continua conduzindo. E chega um momento então que eles começam a experimentar toda essa graça de Deus, toda essa misericórdia de Deus. E isso não é diferente com cada um de nós. Não é diferente. Quantas vezes nós ouvimos os mandamentos do Senhor, fazemos a nossa oração, escutamos a voz de Deus na nossa vida, e por vezes nós vamos nos afastando. Mas a certeza de que o Senhor não nos abandona nos leva a prosseguir, nos leva a caminhar com determinação para acolher no tempo certo a graça de Deus na nossa vida. Assim, meus irmãos, o povo da antiga aliança se comportou, não respeitando o tempo das coisas, não respeitando o dia determinado por Deus para o descanso, e aí a terra se tornou estéril. Deus então faz com que eles fiquem fora da terra os 70 anos, segundo o texto sagrado, e aqui de uma maneira teológica, simbolizando o 7º dia que eles não estavam respeitando. O dia determinado por Deus para o descanso, ou seja, o dia consagrado ao Senhor. Só que a partir da primeira leitura de hoje, nós poderíamos chegar à conclusão de que Deus então trabalha com a teoria ou a teologia da retribuição. Você agiu certo, você tem a graça. Você agiu errado, você está condenado. Essa seria uma interpretação simples do texto de hoje. Só que quando nós olhamos todo o contexto da obra de Deus na vida do ser humano, na nossa vida, nós percebemos que não é assim. Porque o Salmo vem dizer que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti Jerusalém, olha, o padre acordou cedíssimo hoje, vocês já viram, né? Eu dizia ao pessoal da música, vocês ajudaram para acordar, porque eles me disseram ontem que iam tocar essa música, então eu já fiquei elétrico desde ontem pensando nessa música, né? Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti Jerusalém. Agora para que você coloque o seu nome. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti Jerusalém. Não, o seu nome. Vai lá. Se de ti. Ai, meu Pai. Olha, nós temos um problema sério às vezes, sabe? Nós lemos o texto sagrado, mas a gente continua pensando que ficou lá atrás. Como é difícil para nós nos colocarmos
gente continua pensando. E por isso a gente não consegue se colocar nesse refrão do Salmo, no lugar de Jerusalém, colocar o nosso nome. A gente até fala porque o pai está falando, então eu vou falar, mas é um pouco difícil, é ou não é? A gente percebe. Mesmo aqueles que não observam, a gente percebe. Não tem problema, o padre aqui vê tudo, né? Mas essa verdade se aplica a cada um de nós, é Deus falando a cada um de nós. Deus não se esquece. Deus não pode negar-se a si mesmo. O profeta Isaías vai dizer que o nosso nome está gravado na palma da mão de Deus. Veja que coisa bonita. Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Pode. Hoje em dia pode. A gente vê, muitas vezes não é. O noticiário gosta, gente, pelo amor de Deus. Ainda que uma mãe se esqueça, Deus não se esquece. Deus não se esquece. Porque Deus nos ama. Porque Deus é misericórdia. Por isso que hoje nós celebramos o domingo da alegria. É essa certeza da misericórdia de Deus na nossa vida. É essa misericórdia que nos leva a caminhar, meus irmãos. Não é por aquilo que nós fazemos. Porque o texto da segunda leitura de hoje, a carta de Paulo aos Efésios, vai dizer: você está se gloriando por quê? Não é pelas suas obras que você vai ser salvo, não, rapaz. Desce. Desce. Porque a salvação já aconteceu. O termo verbal usado nessa leitura vem do termo grego. É o aurismo. Algo que já aconteceu no passado, que atinge o presente, que atinge o futuro. Por isso Paulo vai dizer assim, ó: Deus é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Quando estávamos mortos, olha, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Meus irmãos, só isso aqui já seria motivo da gente colocar um sorriso deste mundo. Quando a gente olha uma situação intrigante na televisão, de violência, imediatamente a gente fala assim: cara, se tivesse um revólver, eu dava um teco na cabeça dele. A gente fala, né? É o normal. Imagina, você se colocaria no lugar de alguém que fez uma maldade para poder dar prisão por ele? Se colocaria? Eu confesso para você que não estou nesse grau. Ainda não? É bom para a gente voltar. Mas o Senhor se colocou no nosso lugar. Mas o Senhor se colocou no nosso lugar. E estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Olha que coisa. Na verdade, quando Jesus assumiu o nosso lugar na cruz, Ele assumiu um lugar de maldição. Um lugar, por isso que a cruz até hoje é motivo de escândalo. Porque aqui só era colocado os malditos. E Ele assumiu para nos dar vida e vida nova, por amor. E é por amor que nós temos que escolher a quem queremos seguir. A quem queremos ouvir no deserto da nossa vida, porque podemos escolher caminhar no nosso deserto com o Senhor, ou caminhar no nosso deserto com a nossa vontade. É muito mais fácil. Não se engane, isso é muito mais fácil. Mas o caminho da facilidade não é compatível com o caminho do Senhor. Não é. No caminho do Senhor existem quedas. Mas na medida em que se abre também o coração, Deus vem e coloca de pé.
Aqui está a grande diferença. No caminho da facilidade, a queda é a oportunidade para dar um chute e deixar o cabra para lá. É muito fácil. E na verdade, para que qualquer alguém para poder me atrapalhar, né? Alguém que caiu, ele pode me prejudicar quando ele deve correr. O Senhor não tem pressa. O Senhor não quer correr da gente. Então, se alguém cai e se machuca, ele vai lá e trata. Caminhar com o Senhor no deserto faz com que possamos abraçar mais e mais essa realidade da salvação na nossa vida. O texto de hoje ainda dizia: quando nós nos aproximamos de Deus, as nossas ações, as nossas obras precisam ser compatíveis com alguém que tem caminhado com o Senhor. Por isso a gente precisa observar na nossa vida aquilo que não é compatível com o caminho do Senhor. Porque o que não é compatível é fruto do homem velho em nós. E este homem velho, ele precisa ser sepultado todos os dias. Porque Jesus já morreu por nós. Jesus já ressuscitou por nós. Jesus está sentado na glória por nós. Nós estamos com Ele. Essa é a maior dificuldade. Tirando aqueles que não aceitam a fé, né? Todo mundo sabe que Jesus morreu. Até se celebra uma Páscoa. Até quem não é cristão se beneficia do feriado da Páscoa. Diz até que é Páscoa, mas não se apropria da Páscoa. Agora, o que Paulo quer nos provocar: você foi pensado por Deus, foi criado por Deus para se assentar ao lado de Cristo na glória. É por isso que as nossas ações precisam ser compatíveis com a ação do Senhor. Aqui está o termômetro para nos ajudar. Agora, de que maneira que a gente experimenta isso? Existe na teologia algo que vai nos ajudar, e o padre já falou isso aqui. É uma tensão do já e do ainda não. O que é isso, padre? Que loucura é essa que você está falando de manhã? Veja, estamos aqui. Experimentamos a finitude do nosso corpo. Experimentamos as limitações. Ficamos doentes. Passamos por tribulações. Tudo isso próprio do nosso tempo. Mas nós precisamos ver tudo isso, todas essas situações que você está pensando aí. Padre, o senhor não sabe o tamanho do meu problema, o senhor está falando isso agora comigo. Eu não sei mesmo, mas eu também tenho um problema, então estamos aqui em paz. O Senhor nos salvou. E essa salvação já faz com que nós possamos viver de maneira nova. Por isso, já e ainda não. Eu vivo aqui, mas eu vivo aqui como alguém que já está salvo. Entendeu? Veja, se eu estou enfermo e o médico falou assim: olha, vai usando aqui algo mais ou menos, tá? Porque aquilo que é da graça a gente não consegue expressar muito com um exemplo, não. Vamos lá. Você estava enfermo e aí depois o médico falou: olha, você está curado. Mas se você não se sente curado, o que você vai continuar a sentir? A enfermidade, não é isso? É mais ou menos assim. Nós, em Cristo Jesus, estamos salvos. Por isso que as nossas obras precisam ser compatíveis com o Senhor. Não é que sejamos salvos pelas nossas obras. É claro que, se fizermos escolhas erradas, nós estamos abrindo mão da nossa salvação. Somos nós. Não é o Senhor que está nos condenando. Agora, quando já vivenciamos esta realidade salvífica no nosso tempo,
Olha que coisa bonita. Sexta-feira aconteceu algo muito interessante. Eu não sei se vocês assistem televisão, de vez em quando para assistir. E aí eu liguei lá na televisão e tal, queria ver alguma coisa do pronunciamento do Santo Padre. E aí coloquei na Globo News, né? E aí na Globo News falava assim: o Papa Francisco disse que ele sente que o pontificado dele será curto. O Papa disse isso. O Papa disse... Eu achei alguma coisa estranha. Só isso. Aí, peguei o celular, fui lá na Canção Nova, e lá estava assim: o pronunciamento do Papa, ele disse que a partir do dia 8 de dezembro deste ano, será aberto de maneira extraordinária um jubileu da misericórdia. Eu falei: é isso? Vocês viram isso? Quem viu? Pouquíssimo. Quem viu o restante que o padre falou anteriormente? Vocês não viram isso no Jornal Nacional, gente? Pelo amor de Deus, hein? Por quê? Falar da misericórdia de Deus como a igreja fala, não interessa. Não interessa. Porque misericórdia, segundo o critério mundano, é encobrir o erro, é passar a mão na cabeça e não tocar na realidade. Quando o Papa diz: estamos abrindo um ano extraordinário, um jubileu extraordinário da misericórdia, o Papa está dizendo, em outras palavras, o mundo está se sufocando no pecado, está se sufocando fora de Deus, e a gente precisa anunciar essa misericórdia de Deus que se manifesta na vida de todo aquele que se abre a acolhê-la. É isso. Mas por que isso não importa? Sabe por que isso não importa? Porque é mais fácil manipular as pessoas para que o errado passe a ser o certo e o certo passe a ser errado. É coisa muito simples. E hoje já está muito descarada, viu? Muito descarada. Tem coisa que vale a pena, né? Eu estava lendo esses dias, o deputado Marco Feliciano disse, né, a respeito de um comentário que o Carlos Alberto da Nóbrega, né, que fez a Praça Nossa, estava dizendo. Aí ele falou assim: se fosse eu a dizer isso, estavam todos me massacrando. Mas quem disse foi alguém do meio artístico, então ninguém vai falar nada. É verdade. É verdade. Ele dizia assim: a emissora tal tem conseguido destruir a família. Você já entendeu o que o padre quis dizer, né? É ou não é? Por isso não interessa falar de misericórdia, porque afinal de contas o pecado já não existe. Não é o padre que está dizendo, isso é o mundo falando, tá bom? Porque depois, né, pode pensar que o pecado existe sim, né? Por isso nós estamos celebrando a misericórdia. Por isso, 24 horas